A mentira sempre foi usada para fins políticos. As mentiras encobrem a corrupção, erros passados e motivos ocultos, além de serem um ingrediente essencial nas campanhas políticas. Às vezes, no entanto, as mentiras políticas assumem uma forma muito mais sinistra. As mentiras se tornam abrangentes, abraçam todos os aspectos da vida, infectam todos os cantos da sociedade. Isso é um sinal de que o totalitarismo pode estar surgindo. Ou pior, um sinal de que o totalitarismo já tenha se concretizado. Mas será que um sistema construído sobre um leito de mentiras pode ser derrubado? O que pode ser feito para voltarmos a maré em direção à verdade e à liberdade? Neste vídeo, vamos explorar as questões críticas sobre totalitarismo com a ajuda de dois gigantes intelectuais. Alexander Solzhenitsyn, que expôs as atrocidades do regime comunista soviético através da literatura, e Václav Havel, arquiteto da Revolução de Veludo na Tchecoslováquia, que deu fim ao regime comunista no país. A mentira permanente torna-se a única forma segura de existência. Cada movimento da língua pode ser ouvido por alguém, cada expressão facial observada por alguém. Portanto, cada palavra, se não precisa ser uma mentira direta, é, no entanto, obrigada a não contradizer a mentira geral e comum. Em última instância, podemos afirmar que o totalitarismo é uma tentativa de transformar a realidade em ficção. E não é sem motivo que os líderes totalitários precisam de tanto poder para implementar seus ideais. Líderes de massas, explica a filósofa política Hannah Arendt, tomam o poder para adequar a realidade às suas mentiras. Sua propaganda é marcada por um extremo desprezo pelos fatos como tal, pois, em sua opinião, um fato depende inteiramente do poder do homem que pode fabricá-lo. Na Alemanha nazista, a grande mentira era a ideia de uma raça superior ou de um povo impuro. Na União Soviética, era a crença de que o comunismo estatal poderia funcionar e que todos seriam equalizados. E dessas grandes mentiras se desdobrava um fluxo interminável de pequenas mentiras. Referindo-se à Rússia comunista, Alexander Solzhenitsyn escreveu: "Em nosso país, a mentira não se tornou apenas uma categoria moral, mas um pilar do Estado." Já descrevendo a Tchecoslováquia sob o domínio soviético, Václav Havel explicou de forma semelhante: "É por isso que a vida no sistema é tão completamente permeada de hipocrisia e mentiras. O governo burocrata é chamado de governo popular. A classe trabalhadora é escravizada em nome da própria classe trabalhadora. A completa degradação do indivíduo é apresentada como sua libertação final. Privar as pessoas de informação é chamado de torná-la disponível." Mas, diferentemente do que muitos gostam de pensar, nossos heróis homenageados nessa humilde análise não colocavam a culpa de sua escravidão social apenas nos líderes totalitários. No dia anterior a ser exilado da União Soviética, Alexander Solzhenitsyn publicou um curto ensaio intitulado Não Viva por Mentiras, e nele escreveu: "Temos internalizado bem as lições que o Estado nos impôs. Estamos sempre contentes e confortáveis com sua premissa. Não podemos escapar do ambiente, das condições sociais. Eles nos moldam. O ser determina a consciência. O que temos a ver com isso? Não podemos fazer nada. Mas podemos fazer tudo, mesmo que nos consolemos e mintamos a nós mesmos que isso não é verdade. Não são eles que são culpados de tudo, mas nós mesmos, apenas nós." Quando um Estado se torna totalitário, os indivíduos que vivem nessa sociedade não são meramente suas vítimas. Todos os regimes totalitários do século XX chegaram ao poder em meio a aplausos ensurdecedores, já que muitos cidadãos pediram abertamente pelo controle brutal que define essa forma de governo. Sem apoio e conformidade em massa, a grande minoria na classe dominante seriam apenas soldadinhos de papel. Portanto, a responsabilidade pela opressão, sofrimento e perda de vidas que ocorrem após o totalitarismo não pode ser atribuída exclusivamente a políticos e burocratas. Uma grande parte da responsabilidade deve ser colocada nos cidadãos que apoiam essa forma de governo, ou, igualmente culpados, que não fazem nada para resistir. Václav Havel explica em seu livro O Poder do Sem Poder: "Obviamente, há algo nos seres humanos que responde a esse sistema totalitário. Os seres humanos são compelidos a viver dentro de uma mentira.
mas só podem ser compelidos a fazê-lo porque, na verdade, são capazes de viver assim. Portanto, o sistema não apenas aliena a humanidade, mas ao mesmo tempo, a humanidade alienada apoia esse sistema como seu próprio plano mestre involuntário, como uma imagem degenerada de sua própria degeneração, como um registro do fracasso das pessoas como indivíduos. Existe uma espécie de cumplicidade entre o sistema e os indivíduos que o compõem. Existe uma relação complexa e de certa forma simbiótica do oprimido com o opressor. E se você faz parte do grupo oprimido, só há uma maneira de quebrar as correntes da opressão. Se o motor do totalitarismo é alimentado por indivíduos complacentes e temerosos, o antídoto eficaz é uma revolução interna ancorada na responsabilidade pessoal e na coragem de viver autenticamente. A resistência mais eficaz ao autoritarismo começa por erradicá-lo de nossas próprias mentes, de nossos próprios corpos, de nossas próprias vidas, transformando assim nosso ambiente imediato e, por extensão, a sociedade como um todo. Alexander Solzhenitsyn argumentava que essa revolução pessoal é a estratégia mais eficaz contra sistemas opressivos. Segundo ele, o caminho mais simples e direto para a libertação está em não participar das mentiras que sustentam esses sistemas, pois essas mentiras são justamente o ponto fraco de sistemas totalitários. Em Não Viva por Mentiras, Solzhenitsyn explica: e é aí que encontramos, negligenciado por nós, o mais simples, o mais acessível segredo para a nossa libertação. Uma não participação pessoal em mentiras. Mesmo que tudo seja coberto por mentiras, mesmo que tudo esteja sob o domínio delas, resistamos da menor maneira que o domínio deles não se estabeleça através de mim. Václav Havel, que foi um dissidente na Tchecoslováquia comunista antes de se tornar presidente do país, compartilhava uma visão semelhante à de Alexander Solzhenitsyn sobre como resistir a regimes totalitários. Ambos acreditavam que a melhor forma de se libertar de um governo opressor é cada pessoa se comprometer a não entrar no jogo das mentiras. Havel chamou esse compromisso de viver a verdade. Se o principal pilar do sistema totalitário é viver uma mentira, então não é surpreendente que a ameaça fundamental a ele seja viver a verdade. É por isso que a verdade deve ser reprimida pelos opressores mais severamente do que qualquer outra coisa. Adotar a filosofia de viver a verdade, conforme postulado por Havel, é parar de repetir as mentiras do Estado e abster-se de agir de maneiras que se conformem à propaganda estatal. É resolver viver o mais livre e autenticamente possível, expressar ousadamente nossa individualidade e espontaneidade. É seguir nossa consciência e colocar a moralidade acima de leis injustas, perseguir corajosamente valores pessoais e comunais e dar voz a nossos pensamentos sem sermos desencorajados pelo ridículo. Viver a verdade é agir de maneiras que promovam um renascimento cultural, servindo assim como uma força contrária ao avanço coercivo do sistema totalitário em direção à estagnação cultural, ao sofrimento e à morte. Nosso caminho deve ser nunca apoiar mentiras conscientemente. Na Tchecoslováquia comunista, a Revolução de Veludo representou uma derrubada pacífica do regime totalitário. Václav Havel, um dos líderes do movimento, argumentou que a transformação não foi impulsionada primariamente por reformas políticas, mas pelo surgimento de um número crescente de indivíduos dispostos a viver a verdade, mesmo quando as coisas estavam no pior momento. Eles poderiam igualmente ter sido poetas, pintores, músicos ou simples cidadãos que conseguiam manter sua dignidade humana. Uma coisa, no entanto, parece clara: a tentativa de reforma política não foi a causa do despertar da sociedade, mas sim o resultado final desse despertar. Em resumo, a estabilidade de um sistema totalitário é mantida pela complacência e pela covardia de indivíduos normais do dia a dia, como eu e você, que quando confrontados com a oportunidade de viver a verdade, optam por recuar em vez de agir. Para ilustrar como o poder de viver a verdade pode revitalizar uma sociedade, Havel conta a história de uma banda de rock, The Plastic People of the Universe. Na Tchecoslováquia comunista, os músicos eram obrigados a se registrar junto às autoridades
e eram proibidos de criar música considerada muito provocativa ou ameaçadora para o sistema político. Quando os membros da banda foram presos em 1976, o evento chamou a atenção de figuras intelectuais e ativistas, incluindo Ravel. Ele foi um dos pioneiros na assinatura da Carta 77, um manifesto que exigia o respeito aos direitos humanos no país. Ravel viu o tratamento da banda como um exemplo chocante da repressão do governo e utilizou a situação para mobilizar a sociedade em busca de mudanças. A mídia estatal rotulou os membros da banda como viciados em drogas, mentalmente doentes, extremistas e traidores do país. No entanto, muitos dos cidadãos estavam tão cansados de viver dentro de uma mentira que apoiaram os jovens músicos. E como Ravel observa, em muitos aspectos, o julgamento marcou o início do fim do totalitarismo na Tchecoslováquia. Ravel explica: The Plastic People of the Universe eram jovens desconhecidos que não queriam mais do que poder viver a sua verdade, tocar a música que gostavam e viver livremente com dignidade e parceria. Eles tiveram todas as oportunidades de se adaptar ao status quo, de aceitar os princípios de viver dentro de uma mentira e assim desfrutar da vida sem serem perturbados pelas autoridades. No entanto, eles decidiram seguir um caminho diferente. Em alguns aspectos, o julgamento foi a gota d'água. As pessoas começaram a perceber que não defender a liberdade dos outros significava renunciar à sua própria liberdade. O exemplo de uma banda de rock que catalisou mudanças profundas na Tchecoslováquia comunista não apenas ilustra a força extraordinária que indivíduos podem exercer ao escolher viver a verdade, mas também destaca uma característica frequentemente menosprezada de sistemas totalitários. Por trás de sua aparência de força inquebrável, eles são, na verdade, incrivelmente vulneráveis. Tais regimes se sustentam por meio de um fluxo contínuo de medo e desinformação, criando uma fachada para ocultar seu potencial de ruína iminente. Essa fragilidade é a razão pela qual regimes totalitários constantemente difamam e perseguem qualquer pessoa que se envolve em uma modesta tentativa de viver a verdade. A verdade se torna o inimigo primordial do totalitarismo, pois mina o alicerce de mentiras sobre o qual o regime se baseia. Ravel explica: a crosta apresentada pela vida de mentiras é feita de algo estranho. Enquanto ela sela hermeticamente toda a sociedade, parece ser feita de pedra. Mas no momento em que alguém rompe em algum lugar, quando uma pessoa exclama: "O imperador está nu!", quando uma única pessoa quebra as regras do jogo totalitário, expondo-o como um jogo, tudo de repente aparece sob uma luz diferente. E toda a crosta parece então ser feita de um tecido prestes a rasgar e se desintegrar incontrolavelmente. Essa fragilidade inerente do sistema totalitário é a razão pela qual é tão importante para o maior número possível de pessoas deixar de ser servos das mentiras estatais. Assim como nossa falha como indivíduos alimenta o sistema totalitário, é a coragem renovada dos indivíduos em viver a verdade que o enfraquece e eventualmente o destrói. Os líderes totalitários investem grandes esforços para persuadir a população de que o poder individual é insuficiente para efetuar mudanças políticas e sociais, mas a história repetidamente mostrou o contrário. E como Solzhenitsyn observou, um homem que parou de mentir poderia derrubar uma tirania. E se tiver uma coisa que eu gostaria que você tirasse desse vídeo, é que suas palavras e ações têm o poder de moldar não apenas quem você é, mas o mundo todo ao seu redor. A sociedade ao seu redor. Você é o arquiteto de sua própria era. Em tempos de opressão totalitária, a decisão mais crucial que enfrentamos é se vamos ficar ao lado da verdade e da liberdade ou ao lado das mentiras e da opressão. E para aqueles que escolhem o último, seja por medo, apatia ou apenas para seguir o caminho de menor resistência, Solzhenitsyn tinha o seguinte a dizer: que ele não se vanglorie de suas visões progressistas, de seu status como acadêmico ou artista reconhecido, de cidadão distinto ou general, que ele diga a si mesmo claramente: sou gado, sou covarde, busco apenas calor e saciar a minha própria fome. E se você ainda não consegue perceber esses sinais de que estamos caminhando a passos largos para um abismo sem volta, eu te convido para mais um passeio. Você conhece o romance distópico 1984 de George Orwell, certo? Então,
Eu fiz uma análise comparando o livro com sistemas autoritários do século XX e apontando as semelhanças entre o livro, esses sistemas e a nossa sociedade atual. Mas eu te falo, desde que eu comecei a ler e estudar sobre esses assuntos, eu não consegui mais parar, pois você passa a se sentir constantemente responsável pelo nosso futuro. Então, pense bem, talvez seja mais divertido você abrir o TikTok ou ir jogar videogame. Lembre-se, a ignorância é uma bênção, pelo menos por enquanto. Mas caso queira continuar no caminho da verdade e liberdade, será um prazer ter sua companhia.